Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez em nome de Jesus, mais uma vez nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Que nós possamos aqui, nesse iniciar do ano, trazer as melhores reflexões. Através das palavras de Emmanuel, da psicografia do nosso querido Chico, em todas as lições que trazemos. Por isso nós trazemos não para que as pessoas reflitam conosco. Nós queremos que as pessoas reflitam conosco, mas essas lições são muito para nós mesmos que falamos, porque muita gente pensa que porque nós falamos, nós já executamos tudo aquilo que falamos. Não, não é verdade. Ainda estamos longe de adquirirmos as virtudes necessárias. Nós agradecemos infinitamente a espiritualidade amiga que nos ajuda a escolher a lição, que nos ajuda a refletir sobre a lição. E agradecemos imensamente a todos aqueles que veem nossos vídeos, que curtem os nossos vídeos, que se inscrevem no canal do nosso vídeo, não por nós, mas pela doutrina, porque nós nunca pedimos isso. Mas agora nós estamos pedindo sim, para que as pessoas possam curtir, para as pessoas possam se inscrever, para que a gente possa ir mais além, trazer através desse canal mais pessoas, porque as redes sociais nos exigem isso também. Desculpa. Então, a lição de hoje, nós trazemos frutos. A lição se chama Frutos e está no livro Caminho, Verdade e Vida, como eu disse, de Emmanuel. E tem uma palavra de Jesus que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 20, sobre o seguinte: Jesus dizendo: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Por isso que eu falei que tudo que eu falo, nem tudo eu ainda coloco em prática, nem tudo eu ainda consigo colocar em prática. Então, por isso que ele diz pelos frutos. Então, ele diz dos discípulos dele, e ainda a gente tenta fazer alguma coisa, melhorar-nos. E Emmanuel vem nos trazer justamente sobre isso. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a quantidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. A figueira condenada que eles dizem
é aquela que como não tinha frutos, Jesus disse que ela era uma figueira seca e secou-a. Então, sem nenhum frutos, nós somos como a figueira seca. Mas eu acho que nós que estamos aqui, algum fruto nós já conseguimos. Não conseguimos todos aqueles que gostaríamos de ter conquistado, mas alguns frutos nós já conseguimos. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente as seivas do alto, transformando-a em frutos da natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. E como diz Emmanuel aqui no final, é muito difícil nós vivermos e morrermos fiel ao supremo bem. Não só porque queremos estar ligado a alguma coisa que não são boas, mas nós sabemos que nós temos um passado. E nesse passado, e por isso que estamos nessa terra de expiações e provas, no passado cometemos muitos delitos e eles ainda falam alto em nós. Então, não que a gente comete os delitos, mas a gente fala assim, poxa, isso eu não devia ter feito, eu não devia ter respondido dessa maneira, eu não devia ter me portado dessa maneira. Então ainda nós não vivemos eternamente no bem. Nós ainda não conseguimos. Como eu digo sempre que a minha mente, principalmente, ela é como um macaquinho. Ela está aqui agora, daqui a pouco ela está em outro lugar. E pula, 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 pula. E assim nós somos nas nossas atitudes, porque nós estamos em paz, maravilhosamente em paz, e de repente escorregamos. Alguém nos diz alguma coisa atravessado, vemos alguma coisa que não gostamos e ainda nos incomodamos muito com os outros. E não percebemos que é conosco que nós devemos nos preocupar. Ainda nos preocupamos muito com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Por que elas não fazem assim? Por que elas não fazem assado? Então, por isso, como diz Emmanuel aqui no finalzinho da lição, ele diz que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem, porque ainda não está em nós todo o bem que nós gostaríamos. Até que gostaríamos, mas ainda nos deixamos levar pelos nossos instintos, pelas nossas emoções. Então, ainda não coordenamos bem, ainda não trabalhamos isso direito em nós. E ele diz que
aqui ela falou assim, que a vida terrestre representa vastíssimas oportunidades, cheios de portas e horizontes. E é verdade. Essas portas e horizontes, muitas vezes nós escolhemos as erradas. Então, muitas vezes não escolhemos ela que vai para a luz. Preferimos as portas mais largas da vida, né? E nós precisamos fazer, como Emmanuel diz, a autoanálise das nossas qualidades das nossas ações. Então, aos poucos, bem aos poucos, nós vamos vendo que aquela atitude que tomamos ontem não foi legal, e aí eu começo a analisar esses meus comportamentos e começo a melhorar em mim aquilo que eu não gostei. Ou que muitas vezes no secreto de nós mesmos nós sabemos que não foi legal. Então nós precisamos colher mais frutos, para que um dia nós possamos entregar esses frutos que nós colhemos aqui para uma encarnação mais feliz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que Ele esteja sempre junto conosco, derramando em nós as suas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Graças a Deus.